por que, sendo bem resumido o projeto, deputada, qual é o motivo, né? Por que o fim da escala? E como é que essas horas seriam distribuídas para o trabalhador? Qual é a proposta? Olha, primeiramente o fim da escala, porque o modelo de trabalho que nós temos hoje no Brasil, ele é um modelo extremamente exploratório. O trabalhador não tem a oportunidade de estudar, de se aperfeiçoar, de se qualificar profissionalmente para mudar de carreira, por exemplo. É uma escala que ela só tende ao interesse do empresário e do empregador, sucateando, vulnerabilizando e precarizando a vida do trabalhador no nosso país. Qualquer trabalhador de shopping, de farmácia, de supermercado, compreende a magnitude do impacto na sua saúde emocional, na sua qualidade de vida e na sua vida como um todo, na relação com a sua família, dentro dessa escala. Nós propomos uma redução da jornada, mas vocês sabem muito bem que uma PEC, ela demanda um número de assinaturas específicos e a partir de atingida essas assinaturas, nós teremos um relator. Nós temos uma visão sobre qual modelo seria implementado dentro do texto da PEC, mas nós não estamos trabalhando com isso redondo, fechado, como se não pudesse haver espaço. A PEC foi protocolada para que nós levantássemos o debate na sociedade. Nós esperamos atingir ainda essa semana as 171 assinaturas necessárias para que se possa ser indicado um relator e, a partir daí, conversar com as bancadas, conversar com os deputados, conversar com a classe trabalhadora, conversar com o empresariado, para que a gente encontre um melhor formato para atender tanto a demanda de quem trabalha, quanto também a demanda de quem emprega. Nós olhamos, obviamente, para os dois lados dessa moeda. O que nós não admitimos mais é que o trabalhador brasileiro ainda vive em uma escala análoga à escravidão, exploratória, uma escala que o trabalhador só tem tempo para trabalhar, não tem tempo para viver, nem usufruir do recurso que recebe pela força do seu trabalho. Então a PEC, ela é uma provocação da sociedade, uma provocação da classe trabalhadora para que sociedade, classe trabalhadora e empregadores possam se reunir para formatar uma nova escala de trabalho no nosso país. Essa PEC foi protocolada lá em maio e agora ela vem ganhando força e a gente vai tentar unir esses interesses, levantar essas discussões. Eu postei nas redes sociais um texto que falava exatamente sobre esses fatores, o descanso, a economia, etc., porque existe muitas desconversações no meio desse debate. Existe muita mentira, muito medo, muita insegurança. Então a gente tem tentado esclarecer ponto a ponto dos benefícios ao trabalhador, ao país, à economia, ao empresário. Obviamente que nós teremos uma resistência gigantesca no ponto de vista desse debate, mas nós estamos acostumados com resistências. Foram insistindo contra as resistências que a gente foi avançando. Então essa é uma preocupação que está na nossa mesa e que a partir da repercussão nos últimos dias, nós queremos sim, sem sombra de dúvida nenhuma, abrir canal de diálogo e esclarecer qualquer tipo de dúvida que possa ter, tanto para a classe trabalhadora, mas também para o setor empresarial. Deputada, há um candidato a vereador que, aliás, foi muito bem votado no Rio de Janeiro, do PSOL, Rick Azevedo, salvo engano, um jovem, 30 anos, ele se enrolou nessa bandeira, né, do vida além do trabalho. A origem é essa? Nasceu o vosso interesse, a apresentação dessa proposta, nasceu desse movimento liderado por esse Rick Azevedo? Qual é a origem dessa ideia? Exatamente. O Rick é um dos articuladores desse grande movimento que é o VAT, Vida Além do Trabalho. Foi através do VAT, com a presença do Rick, que nós conhecemos essa proposta e que nós fomos provocados. Então o Rick, ele é um grande percursor, né? A pessoa que surgiu com essa provocação e foi provocar o meu mandato, que a partir disso provocou o Congresso Nacional. Eu tenho muita alegria de vê-lo eleito aí na cidade do Rio de Janeiro, lá na cidade do Rio de Janeiro, ter feito parte dessa construção e de ter ele nas trincheiras do PSOL. Essa é a provocação para a construção dessa PEC, parte da provocação que esse movimento organizado com o Rick, mas não só ele, outras pessoas, outros trabalhadores precarizados, que entendem o impacto que essa escala teve na sua vida, que já não mais consegue conviver harmoniamente com ela, provocaram o meu mandato e a partir disso nós provocamos a política institucional e a sociedade, obviamente. Agora, deputada, mudar essa lógica da escala de 6x1, trabalha 6 dias por semana, tem só um dia de descanso semanal, isso envolve uma mudança em algo que vem lá da década de 40, a consolidação da lei do trabalho e tudo isso.
é uma discussão muito rica e interessante. Agora, há na outra ponta gente que não está nem na CLT mais, que está ralando aí à margem da CLT. Essas pessoas não estão nem, trabalham 7 por 7, trabalham todos os dias da semana, alguns até muito mais do que 8 horas por dia de trabalho, né? Não acha que seria apropriado incluir nesse debate também uma modernização geral da legislação trabalhista no Brasil, de tal modo a incorporar essas pessoas que, como disse, estão ralando aí na base do 7 por 7, incorporar essas pessoas ao mercado e dar a elas algum tipo de proteção social que hoje é inexistente no Brasil? Olha, Josias, eu acho que é super importante. Eu acho que nós temos uma modernização do trabalho, uma mudança, uma urbanização do trabalho que vai fazer com que a gente precise se debruçar sobre as pautas trabalhistas cada vez mais. A gente vai ter que olhar para essas mudanças que acontecem no mundo do trabalho e entender quais são os dispositivos de proteção, de dignidade e cidadania para esse trabalhador que está precarizado, seja na CLT ou seja nesses outros postos de trabalho, como você bem elenca. Neste momento, o que o movimento traz e nos propõe como porta de entrada para essa discussão é a revisão da carga horária trabalhista dentro dessa escala 6 por 1. Eu acho que a partir desse avanço, nós teremos precedentes para avançar em outras construções. Não tem como nós querer abraçar, a princípio, todas as pautas, todos os postos e todo o debate. Eu acho que esse foi um pontapé, foi uma provocação, ela surge desse momento, ela ganha força e, sem sombra de dúvida, não tem como deixar descobertos outros trabalhadores. É preciso ampliar e olhar para todos esses setores. Mas eu acho que essa é uma discussão e essa vai ser uma construção gradual. Nós vamos avançando até conseguir alcançar e chegar a todos os trabalhadores. Pelo menos é a nossa intenção, é a nossa ideia, que a gente consiga, a partir de um ponto, abrir margem para discutir, para debater também outros cenários. Para concluir, digo, vamos ver como vai se comportar o debate dentro da Câmara dos Deputados, vamos ver como as bancadas e os partidos se organizarão para saber qual fôlego, qual a força e qual a energia. Mas eu tenho certeza que das movimentações logo por essa manhã, das conversas que fiz ao telefone, que nós teremos uma semana terminada com boas notícias, pelo menos dentro deste ponto em específico. Para deputada, será possível até convencer os parlamentares da direita a isso? Eu vi que durante o final de semana, ali, muita gente provocando o próprio Nicolas Ferreira a ser a favor do fim da escala 6 por 1. Parece que tem até já um deputado do PL que teria assinado, né? Dentro dessas assinaturas, há também parlamentares da direita, de partidos que normalmente não votam com o PSOL ou com o PT? Fabiola, querida, você vai me desculpar, eu não posso te dizer os nomes, porque eu só vi números antes de entrar aqui e não sei quais dos meus colegas foram aqueles claramente que eu tenho afinidade, que eu pedi as assinaturas, assinaram. Eu posso te passar essa informação a posteriori. Mas olha, vendo as movimentações que têm acontecido nos últimos dias, eu acho que vai ficar um pouco difícil para a direita não se comprometer com essa agenda. Até porque é a própria direita que brada aos 4 ventos defender a classe trabalhadora, a liberdade econômica, etc, e tem tentado cooptar um pouco desse debate sobre direitos trabalhistas, sobre a vida do trabalhador, e agora a gente tem um debate que é um debate simples, que todo e qualquer trabalhador consegue entender a magnitude do impacto daquilo na sua vida e por consequência, irá cobrar do seu parlamentar. Então, os trabalhadores mais precarizados dentro dessa escala de trabalho são os trabalhadores que frequentam as igrejas, onde nós temos uma grande presença desses políticos, que moram e estão nas periferias do nosso país, né? São a base dessa pirâmide social, que é onde esse espectro da política busca o seu voto e tem disputado arduamente. Agora, nós temos uma pauta que unificou a maior parte do país, que esclarece ao trabalhador sem debate complexo, sem linguagem rebuscada, é sobre o seu trabalho aí, que você tem que trabalhar 6 dias, folga 1, às vezes sequer folga esse 1 dia, trabalha 14 dias consecutivos. Então, assim, eu acho, vamos ver, tudo é muito prematuro, a gente vai estar agora essa semana em Brasília, conversando com os colegas, fazendo algumas reuniões, etc. Mas o termômetro nos mostra que vai ser muito difícil.
Dessa gente, eu não duvido nada. Eles são capazes de tirar um coelho da cartola, inventar uma narrativa fictícia e tentar não se comprometer com essa agenda. Vamos aguardar para ver quais malabarismos retóricos e quais fantasias poderão ser produzidas por esse espectro da política para dizer que essa é uma PEC absurda, que essa é uma PEC que não lá e tudo aquilo que a gente já conhece.